No último dia 5 de fevereiro, eu fiz 1 ano de cirurgia bariátrica. Eu achei que esse assunto podia ser interessante para o canal, porque além de compartilhar uma experiência minha, também é um conteúdo informativo que pode tirar algumas dúvidas, porque eu sei que tem muitas a respeito desse assunto. O método que eles fizeram em mim foi o bypass, que é minimamente invasivo, ou seja, sem cortes. Eles fizeram basicamente 5 furos na região do meu abdômen, por um método chamado videolaparoscopia, que eles introduzem uma câmera, para poder guiar o cirurgião lá dentro, e fizeram tudo o que tinham que fazer dessa forma. Primeiramente, se você cogita fazer uma cirurgia dessas, você precisa saber que ela é o último recurso. Não pense que a gastroplastia vai ser a solução dos seus problemas ou que vai ser um caminho mais fácil para emagrecer, porque assim, não é. Não é mais fácil e nem exige menos comprometimento ou menos sacrifício. Porque pensa comigo, reeducar a sua alimentação por conta própria e fazer atividades físicas não é muito melhor do que reeducar a sua alimentação e fazer atividades físicas do mesmo jeito, tendo submetido o seu corpo a um procedimento cirúrgico e a semanas de recuperação? A cirurgia, ela é para quando os outros métodos não funcionam, que foi basicamente o que aconteceu comigo. A segunda coisa é você entender o que te faz apto para operar. Isso não sou eu que vou dizer, é o médico. Então, meu conselho é que você procure um cirurgião, vá para uma consulta, converse com ele, tire as suas dúvidas e entenda quais são os pré-requisitos necessários. Você precisa saber do que você vai precisar abrir mão e como é que funciona todo o processo antes, durante e depois da operação. Não se baseie em vídeos do YouTube para tomar uma decisão, por favor. Isso aqui é tão somente um relato de experiência de alguém que passou por tudo isso e não se arrependeu em nenhum momento da decisão que tomou, porque fez ela muito consciente depois de muito pensar e conversar a respeito. De forma resumida, eu vou tentar explicar aqui como é que era o meu quadro 1 ano atrás. 23 anos, 95 quilos, obesidade grau 2, com acompanhamento nutricional há 4 anos. Eu comecei a engordar aos 7 anos de idade por causa da ingestão de medicamentos com corticoide, porque eu tinha um sistema imunológico muito fraco, então eu tomava muito essas medicações e isso me fez engordar desde muito cedo, e na minha pré-adolescência eu já era pré-diabética, devido a fatores hereditários somado a péssimos hábitos alimentares. Tinha anemia, refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, histórico de ovários micropolicísticos, derrame articular nos 2 joelhos e predisposição à hipertensão. Ou seja, minha saúde estava uma bosta. E tudo isso com o plus de que eu não estava conseguindo perder peso, mesmo seguindo à risca todas as orientações de vários profissionais que me acompanhavam. Porém, esse quadro da minha saúde ele só veio ficar claro para mim quando eu passei mal com uma crise de hiperglicemia, que basicamente é muito açúcar no sangue. Eu passei muito mal, entre diarreia, vômitos e uma fraqueza que me fazia ter sucessivos pseudos desmaios. Eu fui bater no pronto-socorro e aquilo foi algo que me chocou. E foi esse quadro, esse choque de realidade que me levou até a opção da cirurgia. Essa foi uma ideia que surgiu de uma conversa com o próprio cirurgião, quando eu acompanhei a minha mãe para uma consulta que ela foi. Inicialmente, ela era paciente, não eu. Mas naquele dia ele esclareceu muitas coisas, desmistificou outras e me fez pensar que aquela poderia ser uma opção realmente viável para mim. É importante frisar que antes disso eu sempre vi a bariátrica como algo muito distante da minha realidade. Eu via as pessoas falarem na televisão a respeito e eu não achava que era uma opção viável para mim. Eu não sabia se eu podia pagar, eu não sabia se eu me encaixava nos critérios porque eu era jovem, e também não sabia se valia a pena. Eu pensava que era uma medida muito extrema, um apelo desesperado de alguém que não conseguia emagrecer pela sua própria força de vontade. Essa é a imagem que muita gente tem da cirurgia bariátrica, que eu inconscientemente também tinha. E aí eu marquei a minha consulta com o cirurgião e me tornei paciente oficialmente. Saí de lá com uma missão que durou 4 meses, a de procurar outros 5 profissionais e conseguir deles laudos que me testificassem como apta para fazer a cirurgia. Nutricionista, endocrinologista, cardiologista, pneumologista e psicólogo.
Cada um desses médicos me passou uma bateria de exames e só quando eu retornava para eles com os resultados é que eles podiam me dar o laudo. Então essa saga começou em setembro de 2017 e terminou em janeiro de 2018, que foi quando eu consegui toda a documentação necessária para poder fazer a solicitação ao plano de saúde para minha cirurgia. Um parêntese aqui para lembrar que essas eram as exigências da Amil e que talvez fazer pelo SUS ou até mesmo por outros planos de saúde pode ser que tenha alguma diferença. No mais, a partir daí foi tudo muito rápido. Eu entreguei todos os meus laudos no próprio hospital onde eu ia fazer a cirurgia e eles entraram em contato com a Amil. O plano de saúde ele tinha 21 dias úteis para liberar a minha cirurgia, mas com 3 dias eles já tinham assinado a autorização. Aí chegou o grande dia, 5 de fevereiro de 2018. Eu me internei às 16 horas e a cirurgia só aconteceu por volta das 20 horas, mais ou menos. Eu só acordei da sedação na UTI no meio da noite, sozinha, e eu lembro de ter acordado tentando raciocinar se eu estava sentindo alguma dor, graças a Deus não. O médico encaminha a gente para UTI mesmo, é procedimento normal, por no mínimo 12 horas por precaução, pelo menos o meu cirurgião, ele faz isso com todo mundo. Aí pronto, eu passei a primeira noite sozinha, porque não pode ficar acompanhada na UTI, não é mesmo? E no dia seguinte foi uma fisioterapeuta lá, pra me levantar, me fazer andar pela UTI inteira e me levar pra tomar banho. Mas ela não me deu banho, ela me deixou no banheiro e saiu, ficou na porta e eu consegui tomar banho sozinha, tranquilamente. Claro que assim, cheio de curativo, com um dreno, um negócio assim pendurado, não era lá muito fácil, mas também não tive grandes dificuldades, não. Daí eu fiquei aguardando liberar um leito na enfermaria. Era pra eu ter passado só 12 horas na UTI, mas como não tinha enfermaria liberada, eu fiquei lá até acho que o finzinho da tarde para início da noite do dia 6. Foi quando eu fui pra enfermaria e eu pude ficar acompanhada, receber visita, etc. A partir do 3º dia de internação, o médico me liberou para começar a ser alimentada. Primeiro dia oficial da famigerada dieta líquida. Basicamente as minhas opções eram Gatorade, água de coco, chá e um caldo bem ralinho, mas eu nem quis o caldo. E aí, gente, é que começa a parte difícil. No hospital era muito difícil, porque assim, eu tinha que beber aquelas coisas, mas num ritmo muito devagar, porque eu não aguentava dar goles muito longos. Pra vocês entenderem, uma refeição completa pra mim era um copo de 200 ml. Só que eu não podia tomar ele de uma vez só. Então eu tinha que tomar de 50 em 50 ml, que são aqueles copinhos de café, a cada meia hora. Só que eu também não conseguia tomar um copinho de café de uma vez só. Então era basicamente um golinho a cada 5 minutos. Aí isso formava 50 ml a cada meia hora e os 200 ml a cada 2 horas. Então eu passava o dia todo tomando aqueles troços, porque quando eu terminava depois de 2 horas uma refeição, chegava a outra. E a pessoa não sente fome, não sente nada, mas tem que comer. Segunda coisa mais chata do pós-operatório era que eu tinha que ficar caminhando de 10 em 10 minutos pelos corredores do hospital. Isso para evitar trombose e gases também. Eu evitava falar ao máximo para não ingerir mais gases e tinha que ficar andando. Quanto mais eu andasse, mais rápida seria a minha recuperação. Eu não usei aquelas meias antitrombose e tal, meu médico não acredita nesse método. Para ele, ficar caminhando era a melhor opção e foi isso que eu fiz. No hospital também tinha uma equipe de fisioterapia respiratória, que eles vão lá para fazer uns exercícios com você, para fortalecer os pulmões e tudo mais. Eu tive, como todos os pacientes, que levar um aparelho chamado Respiron pra gente poder fazer esses exercícios. Eu peguei emprestado, não comprei, mas eu acredito que não deve ser muito caro. E a gente usa esse aparelho não só lá no hospital, mas depois que recebe alta para continuar fazendo os exercícios em casa. E é isso, eu operei na segunda, na quinta-feira eu tive alta. Saí de lá com apenas uma coisa me incomodando: meu ombro esquerdo. Eu sei, não faz o menor sentido, mas o meu cirurgião me explicou o seguinte, que o meu diafragma, ele estava inflamado e que era normal, só que essa dor, geralmente ela refletia em alguma outra parte do corpo, e algumas pessoas era na coluna, no braço, enfim, e a minha foi no ombro. Essa maldita dor se alojou em mim por tipo 2 meses. Claro que assim, no começo era mais forte e foi diminuindo.
E também eu aprendi a lidar com ela com o tempo, porque tinha uma posição que eu ficava deitada que ela parava de doer. Então toda vez que vinha aquelas pontadas, eram umas pontadas como se alguém estivesse enfiando uma faca no meu ombro, era muito forte. E aí eu corria pra cama e me deitava. Só que pelo fato dessa posição ser deitada, isso me impediu, assim, de fazer algumas coisas fora de casa nesse primeiro período de pós-operatório. Os meus planos eram, depois de 2 semanas, voltar à vida normal, porque o médico disse que muita gente conseguia e realmente o tempo de recuperação mais crítico era essas 2 semanas. Só que eu tentei ir pra faculdade, eu senti muita dor no ombro e eu tive que usar o atestado de 1 mês que o cirurgião tinha me dado. Agora sim, a alimentação no pós-operatório, né? As dietas líquida, semilíquida e pastosa. Primeiro que isso é competência do nutricionista. Você precisa ter um te acompanhando, porque senão você pode fazer uma besteira. Lembra que o teu estômago, ele tá cicatrizando, ele não pode receber qualquer coisa. Eu passei 1 mês em dieta líquida, mas muito líquida, rala eu diria. Sucos, caldos e sopas trituradas 1000 vezes e peneiradas outras 1000 vezes. Depois disso, 2 semanas de dieta semilíquida. Eram os mesmos sucos, caldos e sopas, só que um pouco menos triturados e peneirados. E aí chegou nas 2 semanas de dieta pastosa, purê, iogurte, carne desfiada. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca dei tanto valor a um Activia na minha vida. Passados esses 2 meses iniciais, fui liberada para comer sólidos e qualquer outra coisa, desde que eu tivesse bom senso, moderação e inteligência. Hoje eu consigo comer pizza, brigadeiro, massas, gordices em geral. Só que existe 2 poréns nessa história. Um é a quantidade, que você passa a conseguir ingerir, sei lá, 1/4 do que você estava acostumado a comer antes. E 2 é a sua consciência. Porque como eu falei no começo do vídeo, a cirurgia não vai resolver todos os seus problemas. E sabe por quê? Porque existem pessoas magras com problemas de saúde, você sabia? Fica aí essa informação chocante pra você. Eu sei que ninguém repreende um magro quando ele tá comendo errado, usando aquela justificativa de preocupação com a saúde, porque no caso as pessoas são gordofóbicas mesmo. Mas a real é que a má alimentação é nociva pra todo mundo. Até pra aquelas que aparentemente não sofrem com as consequências disso. Uma hora essa conta vai ter que ser paga. E tem outro detalhe, a cirurgia ela não garante que você não possa voltar a engordar um dia, porque o estômago ele é um órgão elástico, então se você começar a forçar muita coisa dentro dele, mais do que cabe, ele vai começar a ceder em algum momento. Então, não se confie. Agora vamos lá para o que mais interessa. O que mudou em 1 ano? Quem eu sou hoje? 24 anos, 60 quilos, ou seja, menos 35. IMC dentro do considerado saudável, curado da pré-diabetes, curada da anemia, sem hérnia e uma qualidade de vida muito melhor. Meu paladar também mudou. Eu não gosto de doce como eu gostava antes. Pra mim é tudo muito enjoativo, doce demais, sabe? Eu não aguento. Eu passei a odiar alguns chocolates, por exemplo, que eu gostava muito, que eram meus favoritos. Sim, o meu cabelo caiu bastante e ele era bem mais volumoso. Graças a Deus que eu tinha muito volume, né? E daí não deu pra perceber tanto. Lá para o 7º, 8º mês depois da cirurgia foi que parou. Hoje em dia ele não tá mais caindo. E assim, pra mim foi uma coisa que me preocupou no começo quando eu vi ele caindo muito, porque eu achava que eu ia ficar tipo careca. Mas deu tudo certo, sabe? Eu fiquei com bastante ainda e ele é um pouquinho mais ralo, mas é isso. A síndrome de dumping é quando você come demais ou come muito rápido e se sente mal, fica com náusea, etc. No começo eu tinha muito isso, porque, assim, é uma adaptação, né? E eu não sabia realmente a nova quantidade que eu tinha que colocar no prato, eu não sabia o novo ritmo que eu tinha que comer, foram coisas que eu fui aprendendo. E à medida que isso foi acontecendo, os episódios de dumping foram diminuindo e hoje eles são bem mais raros. Bom, pra finalizar, eu acho que eu preciso dizer que a vida de um bariatricado é normal. As nossas preocupações, elas são as que todas as pessoas deveriam ter, entendeu? Cirurgiadas ou não, para serem saudáveis, comer bem, fazer exercícios físicos, cuidar da saúde. Também quero deixar muito claro que eu não sou perfeita, eu devo em muitos aspectos ainda.
Tem coisas que eu preciso melhorar pra caramba, principalmente em questão de atividade física. Eu tenho algumas dificuldades pra encaixar na minha rotina, mas a verdade é que eu aprendi uma coisa com todo esse processo que eu passei. E também com o meu pastor, que disse isso uma vez, eu nunca esqueci. A gente precisa priorizar o que é importante acima do que é urgente. Porque vai chegar um determinado momento que o que é importante vai se tornar urgente por não ter sido priorizado. Como é o caso da nossa saúde. Você concorda comigo que ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida? A gente não cuida dela e quando nós ficamos doentes isso se torna uma urgência e precisa ser uma prioridade. Então não vamos deixar que isso aconteça, não vamos esperar isso acontecer, sabe? Se eu tivesse cuidado da minha saúde lá atrás, desde a minha adolescência, por exemplo, tivesse me reeducado, talvez eu nunca tivesse precisado passar pelo processo da cirurgia bariátrica. Mas agora que aconteceu também, eu não me arrependo de ter feito. É isso que eu quero deixar bem claro. É um processo longo, complicado, com renúncias, mas eu acho que tudo na vida exige de nós algum sacrifício. Eu tô tentando daqui, eu espero que você esteja tentando daí, porque afinal o que importa é isso, né? Magros ou gordos, que a gente esteja sempre lutando pra ficar saudável e bem. Bom, gente, é isso. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. Comenta o que você achou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais que estão no box de informações e também em algum lugar aqui da tela. Esse é um assunto que rende muita conversa, então pode ser que eu traga mais algum vídeo falando a respeito. Então, se você quiser deixar sugestão ou alguma dúvida mesmo para um próximo vídeo, sei lá, coloca nos comentários aí embaixo. E agora, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que ele ficou longo, mas eu acredito que se você viu porque você tem algum interesse no assunto ou porque você é meu amigo, até o próximo vídeo. See ya!